No Brasil existem mais de 13 mil casas lotéricas. Sim, aquele espaço cheio de filas, guichês e um microfone, onde você nunca entende direito o que a atendente diz, do outro lado de um vidro blindado de 5 centímetros. Um lugar com paredes amareladas, cobertas por papeizinhos, cheios de números e nomes estranhos, como Lotofácil Quina e Dupla Sena. Um ambiente onde muita gente entra apenas para pagar uma conta atrasada e sai acreditando que pode virar milionária, gastando R$ 4,50. Mas por trás dessas paredes que um dia foram brancas, existe um sistema antigo que ainda funciona. E que mesmo em 2025, continua sendo usado diariamente por milhões de brasileiros. A pergunta é, por que esses lugares ainda existem em um mundo cada vez mais digital? E, mais importante, quem ainda frequenta uma lotérica hoje em dia? Pode parecer estranho, mas o surgimento das lotéricas está diretamente ligado a uma tentativa do Estado brasileiro de democratizar os jogos de azar. Durante muito tempo, esse tipo de aposta era algo restrito a uma elite. Com unidades físicas espalhadas pelo país inteiro, todo tipo de brasileiro passou a enxergar a lotérica como o espaço oficial da fezinha. Se antes apenas uma parcela mínima da população participava desses sorteios, agora o jogo parecia mais acessível e popular. Foi a partir da década de 1960 que o modelo atual das casas lotéricas começou, de fato, a se consolidar, especialmente após a criação do Decreto-Lei nº 204, em 1967. Esse decreto estabeleceu o monopólio estatal das loterias no Brasil e definiu que essa atividade seria um serviço público exclusivo da União. Como consequência direta, a operação passou a ser responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Até então, as loterias eram organizadas de forma descentralizada por estados e municípios. Com o novo decreto, tudo foi centralizado, dando à Caixa o papel de agente exclusivo da Operação Lotérica Nacional. Essa decisão foi estratégica. Permitiu maior controle sobre a arrecadação das apostas e aumentou a confiança da população no sistema. Mas o papel das lotéricas não se limitou aos bilhetes numerados. A grande virada aconteceu quando elas passaram a atuar como correspondentes bancários da Caixa, oferecendo serviços como pagamento de contas, saques e depósitos. Isso ampliou drasticamente sua importância no cotidiano do brasileiro e reforçou seu papel como ponte entre o cidadão e o Estado. As casas lotéricas se transformaram em verdadeiros centros de atendimento, especialmente em regiões onde não existem agências bancárias. E isso tem tudo a ver com a decisão histórica de centralização e expansão da rede através da Caixa. Mas então, como esses lugares continuam relevantes em plena era digital? E por que quase metade da população ainda depende deles? Se você nunca entrou em uma casa lotérica, o interior é mais ou menos assim. No mesmo guichê, você pode pagar uma conta de luz, apostar na Lotofácil, sacar o Bolsa Família e recarregar o celular. Parece simples, mas essa variedade de serviços explica por que esses espaços ainda resistem. Entre os serviços mais comuns estão o pagamento de boletos, impostos como IPVA, IPTU, saques e depósitos em contas da Caixa e de bancos conveniados, consultas de saldo, recargas de celular e, claro, as apostas. E cliente é o que não falta. Uma pesquisa do Buscapé revelou que 48% dos brasileiros ainda utilizam casas lotéricas. Desse grupo, 54% vão exclusivamente para pagar contas. As apostas aparecem em segundo lugar, com 32%, enquanto saques e consultas completam os 14% restantes. Segundo o estudo, o perfil mais comum é de pessoas que ainda enfrentam dificuldades no uso de meios digitais, seja por falta de acesso à internet, pouca familiaridade com tecnologia ou desconfiança dos sistemas digitais. Ou seja, as lotéricas não existem apesar da digitalização. Elas existem justamente por causa das falhas dela. Muita gente prefere o atendimento presencial. Sentem mais segurança falando com alguém de verdade, especialmente quando o assunto envolve benefícios sociais. Existe também um fator cultural. A lotérica ainda é vista como confiável. Para essas pessoas, falar com um atendente por um microfone atrás de um vidro grosso nunca vai perder credibilidade para um aplicativo no celular. Esse é o caso de muitos brasileiros que recebem Bolsa Família, Seguro-Desemprego, Instituto Nacional de Seguro Social e PIS, PAS e PI. Mesmo com o aplicativo Caixa, tem uma parcela significativa, ainda prefere sacar o benefício nas lotéricas, principalmente em cidades pequenas e periferias urbanas, onde esse é o único ponto físico disponível. E isso faz todo sentido. O Brasil conta com mais de 13 mil casas lotéricas em operação, garantindo presença física onde os bancos não chegam. Esse número representa mais de 100 mil empregos diretos, segundo o Sebrae. Além dos funcionários, existem os empreendedores que investem nas unidades, operadas em regime de franquia, com suporte da Caixa. Ou seja, além do papel social, as lotéricas têm impacto econômico relevante. Elas movimentam mais de 18 bilhões de reais por ano em apostas, com parte desse dinheiro sendo destinada a áreas como educação, saúde e segurança pública. Mas se hoje já é possível apostar pelo aplicativo da Caixa, até quando as lotéricas físicas vão sobreviver? Aplicativos bancários, Pix e o próprio Caixa têm se popularizaram. Mesmo assim, muita gente prefere resolver tudo em um único lugar. Às vezes o aplicativo trava, a internet cai ou o celular simplesmente não aguenta. E é aí que a lotérica continua fazendo sentido. O especialista Francisco Donato afirma que as lotéricas construíram uma relação sólida de fidelidade com os brasileiros. E isso ajuda a explicar por que elas seguem tão presentes, mesmo com a facilidade de alguns cliques no celular. Outro fator importante é a segurança institucional. As lotéricas são autorizadas, padronizadas e supervisionadas pela Caixa Econômica Federal, o que transmite confiança para quem ainda tem receio de resolver tudo sozinho, no digital. De um lado, tecnologia avançando rápido. Do outro, pessoas ficando para trás. Por isso, ao invés de desaparecerem, as lotéricas tendem a se adaptar, assumindo novos papéis, como hubs de atendimento físico e pontos de convivência, especialmente para idosos. Mas entre todos os serviços, existe um que continua sendo o coração do negócio: os jogos lotéricos. E é justamente aí que mora a maior ameaça ao futuro das lotéricas. Com o avanço das apostas online e o interesse crescente de empresas privadas, será que esse modelo vai continuar de pé? A resposta está em uma palavra: monopólio. Desde 1967, a exploração das loterias é um serviço público exclusivo da União, operado apenas pela Caixa Econômica Federal.
Nenhuma outra empresa pode criar ou operar loterias no país. Um modelo que já dura quase 6 décadas. Essa exclusividade garantiu à Caixa controle total de um mercado bilionário, onde cada aposta vira arrecadação para o Estado. Mas o cenário está mudando. A regulamentação das apostas online começa a pressionar esse monopólio. A Lei nº 13.756 de 2018 legalizou as chamadas BEITs e, a partir de 2025, o setor passa a ser regulado pelo Ministério da Fazenda. Isso abre espaço para empresas privadas, nacionais e estrangeiras, entrarem em um mercado antes exclusivo. E não é por acaso. O Brasil é visto como uma mina de ouro. Segundo Magno José, presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal, o país é uma das joias da coroa do mercado mundial de apostas. Com mais de 2.000 sites já operando e gigantes internacionais de olho nesse mercado, o cenário é de corrida ao ouro. Mas junto com isso surgem problemas sérios. Endividamento de pessoas vulneráveis, publicidade agressiva e falta de controle sobre acesso de menores. Enquanto a Caixa opera sob regras públicas, empresas privadas têm o lucro como objetivo central. Isso não é necessariamente um problema, menos até o momento em que essas empresas atuam a partir de paraísos fiscais e exploram jogos de azar sem transparência. Se nem todo brasileiro está no digital, faz sentido que as lotéricas continuem sendo uma ponte entre o Estado e o cidadão, um lugar onde papel, fila e atendimento presencial ainda fazem mais sentido do que um aplicativo. O futuro pode até ser digital, mas o presente ainda é feito de papelzinho, guichê e vidro blindado. E isso diz muito mais sobre o Brasil do que sobre as casas lotéricas. Você concorda comigo? O que acha do fato de que, mesmo em 2025, tanta gente ainda prefere resolver tudo na lotérica, em vez de apertar alguns botões no celular? Comenta aqui embaixo. Agora, se você quer descobrir como eu crio vídeos como esse, que fazem de 100 mil a 1 milhão de visualizações, me levaram a mais de 1 milhão de inscritos e viraram um negócio. Eu acabei de liberar uma masterclass chamada O Engajamento Invisível. É só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela ou acessar o link fixado nos comentários. Aproveita enquanto está gratuita. E se você quer entender como existe toda uma estrutura de robôs, empresas laranjas e golpes por trás dessas ligações automáticas que você recebe todo dia, confere esse vídeo que está na tela agora. Clica nele que eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje é isso. Um grande abraço e até mais.